Olá a todos, eu sou o Matheus Lassan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Hoje nós queremos fazer aqui a apresentação de um amigo muito caro, muito querido para nós, o Thiago, fazer aqui a leitura, a inauguração do nosso site. Então, se vocês quiserem ajudar o apostolado, compartilhem o vídeo, deixem o like, se inscrevam, ativem o sininho de notificações. E hoje vamos começar o vídeo sem maiores demoras, tá? Nós queremos aqui, vou colocar o site para compartilhar. Temos aqui o site, conforme foi anunciado na nossa retrospectiva. A gente quer fazer a leitura dos princípios da verdadeira e da falsa mística, do Jean Vacquier. E quem foi o tradutor foi o Thiago, nosso caro irmão luso-português, lusitano das terras, o brasileiro de Aleimar, português do lado de lá, do Atlântico. Thiago, pode falar algumas palavrinhas sobre ti? Se apresente. Muito bem, Matheus, antes de mais, obrigado pelo convite para a aula e para estar hoje aqui com vocês. Eu posso dar algumas pistas sobre o Jean Vacquier. Conheço uma parte da obra, é um autor que gostei imediatamente, mal conheci, um pouco por acaso, através de uma nota de rodapé de outro autor que eu estava a ler, e é um pouco assim que às vezes conseguimos descobrir coisas inesperadas, não é? E desde o momento em que me surgiu, fui procurar descobrir melhor quem era, e percebi na altura, não foi há muito, foi há alguns anos, não muitos, talvez 3, 4 anos, que era um autor muito importante para quem se encontra nesta nossa posição e na procura da Igreja Católica hoje, não é? Onde é que ela se encontra? Porquê? Porque ele é uma testemunha do século XX, portanto, contemporâneo dos tremendos acontecimentos que se desenrolaram ao longo das décadas, não só do Concílio Vaticano II, não é? Mas já anteriormente, portanto, ele já tem textos já durante o pontificado de Pio XII, ele e outros percebiam das manobras que se estavam a fazer no sentido da subversão da Igreja, não é? Portanto, é alguém que foi testemunha e deu o seu testemunho, sobretudo por escrito, em textos muito, muito luminosos, muito diretos, precisos, que é muitas vezes o que é difícil na escrita e na transmissão da informação. Às vezes as pessoas perdem-se, agora estou a perder-me, por exemplo. Não, mas é essa concisão dele e a capacidade de ir direto e de precisão na escrita é única, quase única na maior parte dos escritores contemporâneos. E eu até posso, do Jean Vacquier, muito brevemente, uma biografia dele. Ele nasceu em 1911 em Bordeaux, portanto, e atravessou o século XX, morrendo em 1992. Características, eu posso traduzir aqui de um prefácio à Batalha Preliminar, que é um dos grandes livros dele, da Batalha Preliminar. É um dos textinhos fundamentais para todos nós que estamos aqui. Caracteriza-o como tendo uma fé profunda, uma doutrina sólida, bebida nas melhores fontes, uma rigorosa probidade intelectual, uma perspicácia pouco comum, um fulgurante espírito de síntese, isso que eu dizia, essa capacidade sintética em textos muito curtos, dizer tudo num modo concentrado, mas brilhante, e uma clareza de expressão incomparável. Tais foram as excepcionais qualidades do homem, qualidades que se refletem na sua obra e às quais não devemos esquecer de acrescentar aquela que, segundo o olhar de Deus, ultrapassa todas as outras, uma grande humildade. Portanto, era de facto um sábio, mas um homem extremamente humilde. Isso é, de facto, uma característica muito importante para caracterizar um cristão, um católico. Não é? Depois, também posso enumerar os principais temas a que ele se dedicou. A Revolução, claro, não é? Contra-revolução, sobretudo, não é? Portanto, estudo da Revolução do ponto de vista da contra-revolução. A franco-maçonaria, a gnose e o ocultismo, não é? A reforma litúrgica, a subversão na Igreja. Portanto, estes são os principais temas. Não é? Ele tem uma obra, por exemplo, Ocultismo e Fé Católica, onde ele elenca os principais tópicos, não é? Os principais temas gnósticos para alertar muitos dos cristãos desavisados, às vezes em obras, e pouco no ar, o que anda no ar em termos de gnosticismo, muitas vezes é difícil de identificar, não é? Porque é sempre parasita das escrituras não é uma substância real, é uma substância que parasita. Então é preciso conhecer muito bem quais são os temas e como é que eles surgem. Pronto. Há duas figuras, rapidamente eu estou quase a terminar, só uma breve panorâmica, mas há duas figuras que foram muito importantes para ele. Uma delas é o beneditino Dom Jean de Montleon. Eu creio que até existe aí no Brasil traduzido a História Sagrada em 2 volumes, mas era um grande comentador das Escrituras que ele seguiu bastante à risca, porque muitas vezes o acusaram dele fazer teologia assim de um modo livre, o que não é verdade. E, de facto, ele seguia bastante os comentários à Sagrada Escritura do Dom Jean de Montleon. E talvez o principal inspirador e o seu protetor que o terá lançado no início enquanto escritor, Léon de Poncin, que foi um grande estudioso também destes temas,
na geração anterior, portanto, à do Jean Vacquier. Ele é como que um herdeiro. Há também no Brasil, eu há muito pouco tempo encontrei aqui este livro em Portugal, que é As Forças Secretas da Revolução, que é uma tradução brasileira dos anos 20, 30, portanto, uma coisa que é do Dr. Gustavo Barroso? Sim. É do seu Dr. Gustavo Barroso essa tradução, né? Eu creio que sim, é desse. Não, este é da Marina Gaspari. Ah, tá. Este é da Marina Gaspari, mas eu acho que há mais obras dele traduzidas por aí, portanto, o Leon Ponsard seria um bom autor também para conseguir compreender de onde vem Jean Vacquier. É? Portanto, estas duas fontes, Jean de Montléon e Leon de Ponsard, acabam por ser inspiradoras para ele. E também é fundamental ver que todo este modo como ele lida com a teologia, que muitas vezes os leigos são acusados, não é, de entrar em terrenos que não são deles, são os terrenos da teologia, para teólogos e filósofos. Depende do modo como se utiliza, o modo como ele segue os autores verdadeiros e bons, não é? É um grande exemplo para os leigos que estão perdidos no nosso tempo e precisam de alguma orientação. Não se trata de fazer teologia, trata-se de saber beber das boas fontes, não é? E repeti-las e defendê-las. Agora, antes de terminar, e talvez o texto mais importante que o Jean Vacquier escreveu e que durante muito tempo circulou clandestinamente e anónimo, chama-se Reflexões sobre os Inimigos e a Manobra. E esse texto é um texto que continua a ser muito válido para nós hoje. Esse texto foi escrito nos anos 60, 70, creio. Pronto. E as pistas que ele define em grandes linhas numa carta a um amigo, as pistas que depois desenvolve nessa obra, que acaba por ser uma das obras até mais extensas. Muitas vezes os textos dele têm 5 páginas, 6, 10, 18, 20. Esse tem 50. E juntamente com um livro sobre a Revolução Litúrgica e um outro que é Abrégé de Démonologie, que é um resumo de demonologia, são as obras mais extensas. Normalmente são textos curtos. Então, resumindo as linhas de pensamento mestras contra-revolucionárias desse texto, numa carta a um amigo, e eu vou tentar traduzir aqui do francês, pronto, por alto, qual é o ponto da situação para um católico, não é? Isto já nos anos 70. Portanto, os defensores da Igreja chegaram ao termo de uma série de derrota e encontram-se hoje absolutamente incapazes de realizar a mínima manobra de reação. A reconquista do poder é-lhes completamente e definitivamente interdita por uma série de mecanismos revolucionários que foram estabelecidos para esse efeito. Isso é um primeiro ponto de consciência que é preciso ter. Depois, os inimigos da religião, os grandes partidos internacionais e as sociedades iniciáticas que lhes servem de infraestrutura, encontram-se no máximo da sua potência. Ils assurent même la direction occulte. Garantem mesmo a direção oculta das forças reacionárias. Ou seja, estes inimigos têm dentro das forças de reação um papel de infiltrados, de modo a orientarem essas forças. Os defensores da Igreja viraram-se agora para as profecias da revelação privada. É importante aqui porque ele também editou uma obra com uma antologia de revelações privadas bastante seguras, não é? Aprovadas pela Igreja. Então, que os defensores da Igreja se viraram a partir de certa altura, depois do concílio, para tentar conhecer as intenções divinas quanto à Igreja e à sua longevidade, quanto às fases do seu desenvolvimento ou do seu declínio. E encontraram aí promessas de restauração depois de um período de prova e de castigo. Portanto, há uma série de revelações privadas que mostram que há, de facto, a possibilidade, uma promessa de restauração depois de um período terrível, não é? Outro ponto, a economia da graça faz que esta restauração esteja prevista, mas é preciso pedi-la. Ou seja, ele fala de que se nós não a pedirmos, ela não será garantida, porque não figura na revelação pública. É muito interessante este ponto. Não é? Portanto, tem que ser suplicada. A súplica, a oração, o pedido, tem que ser feito. A oração. A lógica sobrenatural. João está deitado e fosse natural? Ok. A lógica sobrenatural junta ao estado das forças naturais, quer que reduzamos a ação do próprio Espírito e que comecemos por lhe pedir o que só o Espírito Santo pode fazer. Portanto, a vinda desta intervenção sobrenatural, sem a qual o status quo se vai prolongar indefinidamente. Portanto, esta lógica sobrenatural repousa na ação para uma data ulterior e faz preceder de uma fase de suplicação. Ou seja, a fase que ele identifica em que nos encontramos é uma fase em que é preciso a súplica, não é? Para que o Espírito Santo haja. Não é? O Espírito Santo vai agir desde que na economia da graça nós tomemos consciência dessa necessidade. Sem esse passo não há possibilidade de restauração, segundo Jean Vacquier, de algum modo entrevista nas revelações privadas. Portanto, estas são as principais linhas a que ele chegou de conclusão, linhas de ação para qualquer movimento contra-revolucionário a partir do momento em que ele muito bem e brilhantemente pensou sobre a restauração da Igreja e a ação possível para os católicos, para os cristãos verdadeiros neste tempo. Muito interessante. E sobre as revelações privadas, boa parte, como eu posso dizer isso,
Um dos principais inimigos do Jean Vacquier foram os gnósticos, tanto que, talvez, se o senhor quiser comentar alguma coisa, os escritos dele contra René Guénon, isso é interessante por quê? Porque a luta do Jean Vacquier contra os falsos tradicionalistas também mostra que esses falsos tradicionalistas tentaram se utilizar de revelações privadas para tentar criar uma falsa ideia de restauração, uma ideia gnóstica de restauração, né? Como o Rama Coomaraswamy, aquele outro amigo dele, que era muito fatimista também, o que participou das escavações do Mar Morto. Participou? Não estou a ver. Participações do... Amigo do Coomaraswamy? O Coomaraswamy também era muito fatimista, o grande amigo dele... Malachi Martin. Malachi Martin, exatamente, que escreveu o livro A Casa que o Vento Varreu. Todos eles muito fatimistas, ou seja, não que vai haver uma restauração, mas a partir não de uma verdadeira mística, de uma verdadeira tradição, mas dentro de uma distorção tradicional. E, sobretudo, uma distorção do segredo de Fátima, não é? Que é exatamente aí que se empenharam essas forças. Mas, sim, de facto é verdade, porque o Jean Vacquier entendeu que nos encontrávamos no ápice de uma luta religiosa, não é? Não se trata só de forças meramente... As forças naturais, neste momento, já estavam ultrapassadas. Depois de nós vermos entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, atingiu-se um limiar no confronto natural, não é? O sobrenatural, a partir daí, ganhou toda outra dimensão, porque já não se trata só de colocar, já não se trata mesmo de colocar exércitos, e o campo, o plano militar foi ultrapassado em muito. Portanto, nós estamos, de facto, num outro nível, e é uma guerra religiosa, sem dúvida. Aquilo que, de algum modo, autores como o Jean Vacquier entenderam e que perceberam que a restauração já não passa por um plano político, mas de um modo secundário, não é? Sim. Só é possível dar esse salto depois de se perceber muito bem a nível religioso do que é que se trata. Sim. Última coisa que eu gostaria de ressaltar, antes de começarmos a ler o artigo do Vacquier mesmo, é também o trabalho dele, importante trabalho na Fraternidade Sacerdotal São Pio X, por mais que discordemos da sua visão teológica, mas o Jean Vacquier foi o homem responsável por impedir ainda mais uma infiltração gnóstica dentro do meio tradicional, porque um dos gnósticos bem conhecidos, que está vivo até hoje, é o Jean Borrellat. Inclusive, recentemente ele fez uma live, uma participação naquele COF europeu, os alunos do Olavo de Carvalho na Europa, o Jean Borrellat. O Jean Borrellat, que é um gnóstico conhecido, ele começou a escrever na revista da Fraternidade, e foi o Jean Vacquier que colocou o dossiê dele na mesa de Dom Lefebvre e viabilizou a expulsão mesmo, Jean Borrellat. Mostrando assim que já é tradicional essa luta do laicato contra a gnose, né? Uma coisa assim que nos últimos 100 anos tem alguns paralelos, alguns acontecidos já. Quer comentar alguma coisa disso, Thiago? Não, nada em particular aí. Maravilha. Então, te agradeço. Vamos começar a fazer a leitura. E, bem, aqui como sempre a gente faz, vamos ler aqui o artigo e caso alguém queira fazer algum comentário, tem uma mãozinha aqui embaixo, aí é só clicar, vai ficar amarelo, eu pauso e fale. Especialmente você, viu, Thiago? Caso tu queiras falar alguma coisa, só interromper aqui e fazer o acréscimo. Ok. Muito bem. Os princípios da verdadeira e da falsa mística, Jean Vacquier. Não há dúvida de que o homem é naturalmente constituído para o comércio pessoal com Deus. É este comércio interior que chamamos de místico, porque é oculto. A vida interior, segundo a expressão de São Francisco de Sales, é uma conversação. Começamos a conversar com Deus assim que lhe dirigimos a menor oração. Nós somos dotados de um misticismo natural e, mais geralmente, de uma religiosidade natural que os teólogos não contestam. Eles até lhe dão o nome de virtude natural da religião, quando é exercida em condições heróicas, mesmo por pagãos. Esta religiosidade natural comporta faculdades místicas, portanto também naturais, e destinadas a tornar mais fácil a contemplação do verdadeiro Deus, uma vez que o homem tenha recebido a revelação. Podemos dizer, sem exagero, que o homem é naturalmente feito para o êxtase. Manter-se de pé, que é prerrogativa deste animal religioso, não seria o início da levitação. Essas faculdades religiosas espontâneas fazem com que o homem se assemelhe, por sua vez, a uma coroa, Thiago? A corola da flor é parte, portanto, da flor onde tem o centro, o pólen e as pétalas em redor. É corola. Não sei se no Brasil se usa esse termo. Corola. É um termo da botânica, não é? Eu acho que é o miolo da flor aqui no Brasil. Ok, pronto. Talvez depois. De facto, usamos corola. Okay. É o miolo da flor. Entendi, agora fez mais sentido. Deixa eu voltar aqui para a tela. É bom estar lendo aqui junto com o tradutor, porque qualquer dúvida já se resolve de imediato. E é bom também sugestões de correção de tradução, porque este texto precisa também desse trabalho. Muitas vezes, quando traduzimos, não tem revisor e às vezes é difícil chegar a uma boa solução, portanto, qualquer solução de tradução melhor é totalmente bem-vinda.
Maravilha. E qualquer pessoa que tem algum acréscimo a fazer nos comentários do YouTube, fica à vontade, viu? A gente passa pro Thiago depois, vai ser um prazer. Então, retomando aqui, relendo aqui. Manter-se de pé, que é prerrogativa deste animal religioso, não seria o início da levitação. Essas faculdades religiosas espontâneas fazem com que o homem se assemelhe, por sua vez, a uma corola, o miolo da flor, a um tabernáculo e a um lagar. Lagar aqui também é o que, Thiago? O lagar não sei se no Brasil é a prensa, no caso do azeite, por exemplo, ou no caso do vinho, é onde se pisa o vinho. Como é que se chama? Como é que se diz no Brasil? Teria que pesquisar, mas Mas onde é que se faz o vinho no Brasil? Quando se faz? Eu sei, o lugar de pisar a uva. É lagar, que nós chamamos, pronto. Sim, portanto, lagar. Provavelmente também. Ótimo. Pisa-se nesse lugar, normalmente é retangular, em pedra, e depois o suco, não é? O sumo sai para reservatórios, por exemplo. E ali faz-se o vinho, faz-se o azeite e tudo mais. Sim, o lagar pode ser para azeite, pode ser para vinho, sim. Okay. Também se deve dizer, mas como não é uma realidade muito comum no Brasil, presumo, não é? Provavelmente. Por isso, também é um vocabulário. Não é um vocabulário comum em França e em Portugal, não é? Sim. Por isso ele usa muito imagens, metáforas, para conseguir dar uma imagem do que quer transmitir e às vezes, às vezes não, é sempre muito preciso nessas imagens. Quando nós percebemos como funciona um lagar ou como funciona uma flor, como funciona isso, imediatamente entendemos o que quer dizer. Neste caso vamos ver agora já à frente o que é que significa, não é? Ele vai fazer a explicação. Ótimo. Sim, tomemos separadamente essas três comparações que nos ajudarão a compreender os complicados mecanismos da verdadeira e da falsa mística. Acho que só um pequeno comentário a fazer. Aqui ele está dizendo, só para quem esteja assistindo tendo primeiro contato, talvez pense, ele está falando que o pagão ele pode ter uma virtude natural da religião, é a vocação do homem de conhecer a Deus. É só isso que ele está falando até o momento, não é a religiosidade do pagão, como essa, não é nada desse estilo, tá? O Vaki é um autor bem católico, deixemos isso claro. Prosseguindo. A alma religiosa, seja qual for a sua religião, comporta-se como uma corola que floresce para se deixar penetrar pelos raios do sol, que, caindo de cima, aí operam a transformação dos sucos vegetais. Nesta comparação, o sol representa Deus, que penetra e transforma a alma com a sua luz e o seu calor. Mas, se o sol estiver escondido e um grande inseto aparecer, encontrando a corola em plena floração, por aí um germe mortal. O seu misticismo natural também faz com que a alma se assemelhe a um tabernáculo. A alma busca apoderar-se da divindade e, para isso, abre-lhe a porta. Depois do que, tendo feito tudo o que está ao seu alcance, ela se torna passiva e espera que Deus entre. E pode realmente ser que Deus desça até lá. Mas os espíritos malignos também podem invadir o tabernáculo aberto e estabelecer-se lá como parasitas. A alma humana assemelha-se ainda a um lagar. A prensa de um lagar é feita para esmagar boas uvas e produzir um vinho revigorante. No entanto, se nela forem derramadas frutas colhidas aleatoriamente, ela irá esmagá-las com a mesma facilidade, mas apenas extrairá um líquido amargo. O aparato místico do homem é feito para se abrir ao mundo divino. Ele exerce a sua atividade própria, disciplinando-se, elevando-se ao mundo espiritual e aí florescendo. Em seguida, tendo feito isso, ele torna-se passivo porque não consegue atravessar o abismo que o separa do Deus para o qual tende. Eis aqui a corola florescente, o tabernáculo aberto e o lagar escancarado. Algum comentário, Thiago? Creio que as três imagens são claras, ficaram claras para todos, não é? Portanto, a imagem de um sol que alimenta uma flor, não é? Uma planta, e dá vida aos sucos, à seiva, não é? A imagem de uvas boas que são prensadas no lagar, não é? Produzem um bom vinho. E também a imagem do tabernáculo, não é? Que se deixa abrir, que se abre e deixa entrar divindade. Uma porta que se abre. Portanto, e aqui os três perigos que acontecem, não é? De um inseto que pode depositar um germe mortal nessa corola, não é? Portanto, falsas doutrinas, não é? A mesma coisa no caso do tabernáculo, podemos abrir a porta a falsas doutrinas, não só, não é? Falsos espíritos. E o lagar, não é? Se nós misturarmos uvas que não são boas com uvas más, com uvas boas, o sabor pode ser amargo. Portanto, depende da qualidade das uvas que se usam para fazer o vinho. Acho que ficou claro, não é? Sim. Ele é muito claro, muito claro. Sim, ele usando esses recursos fica bem, como diria, visual. Inteligível. E visual, isso, visual. Ok. O aparato místico do homem é feito para se abrir ao divino. Quem virá desempenhar o papel de ocupante? É de acordo com a qualidade do ocupante que a mística se tornará boa ou má, verdadeira ou falsa. O aparato místico permanece inalterado. É o inspirador que varia. E o inspirador pode ser Deus, o próprio homem ou Lúcifer. Ou seja, o aparato ele existe por si. Agora, como vai ser utilizado esse aparato pode ser para o bem ou para o mal. Sob que condições a mística será divina ou luciferiana? É o que tentaremos determinar nos parágrafos que se seguem. Uma conversação vai estabelecer-se entre dois interlocutores, um dos quais, sem dúvida, será o homem. Observemos, então, primeiro, o comportamento do homem na condução desta conversação mística. 1.
É preciso notar que a alma humana é criada especialmente para um determinado corpo, pois só há lugar para criar uma alma quando há um corpo para se animar. A Igreja sempre ensinou que a criação especial a Igreja sempre ensinou a criação especial da alma. Nesta, como em muitas outras matérias, ela não seguiu Platão. Consequentemente, estão manchadas por um erro inicial todas as concepções da vida mística fundadas na pré-existência da alma. É o caso das doutrinas platônicas segundo as quais o Criador retira uma alma para animar um corpo que vai nascer, de um imenso reservatório de almas criadas no princípio de uma vez por todas. Essa doutrina não resistiu à análise dos padres. É falso que o homem seja um Deus caído que se lembra do céu. B. Este é também o caso das doutrinas que ensinam a transmigração das almas. Segundo estes filósofos, dos quais o Oriente já não detém um monopólio, ou seja, que o Ocidente já absorveu essas falsas doutrinas, a nossa alma não seria específica do nosso corpo atual. Ela seria a reencarnação de um antigo espírito errante, carregado de memórias anteriores, mais ou menos inconsistentes. Então, aqui, dizendo... Inconscientes, mais ou menos inconscientes. Eu creio que eu falei errado. Mais ou menos inconscientes. Memórias inconscientes, isso. Aqui, então, dando o Jean Vacquier explicando que a Igreja ensina que a alma é criada para aquele corpo, ou seja, nós nascemos quando nós somos gerados, somos concebidos. Nós não existimos antes de existirmos. Pode parecer algo bobo para quem não está inteirado com a importância desse assunto, mas, por um lado, os gnósticos eles acreditam que Deus seja uma parte da divindade. E o homem é uma divindade, ou tem a centelha divina que está presa no seu corpo. Portanto, nós temos que nos libertar da matéria. Daí vem aquela piada, aquele meme, que estou preso na matéria, certo? O homem, ao se libertar da matéria, ele pode, através dos seus conhecimentos, através de anjos, através de alguma coisa, ou através mesmo da própria religião, segundo os gnósticos, ascender ao divino, tornar-se Deus. Isso é contrário ao que a doutrina católica nos ensina. Nós somos homens e nunca seremos deuses, porque nós somos homens, nós somos criatura. E nós não nascemos do divino. Essa centelha divina, dita pelos gnósticos, é algo em desacordo com a doutrina. E a outra falsa doutrina nesse ponto, que é o tópico B, é a doutrina aqui no Brasil que nós conhecemos muito do espiritismo, que nós temos vidas passadas, então já fomos criados desde sempre, existimos por toda a eternidade, ou seja, somos, como eu diria, companheiros de Deus na eternidade. Nós não tivemos um início, mas viemos desde o princípio com Deus, e aí vamos nos encarnando, ora numa planta, depois numa pedra, depois num macaco, depois num animal, a depender da falsa doutrina, depois num ser humano, e aí você é um ser humano bom, você nasce rico, você é um ser humano mau, você nasce pobre, ou seja lá o que for, para avançar no seu processo de divinização. Ambas as doutrinas falsas e condenadas. Dúvidas, alguma coisa, algum comentário? Beleza, eu acho que é isso, fica bem claro de se compreender o que quer se dizer. Ok. Nesses dois tipos de doutrinas, a concepção da origem da alma é errônea. E este erro não deixará de ter consequências sobre o desenrolar do comércio com o mundo dos espíritos ou com o mundo divino. Aqui, antes de prosseguir, apenas para dar um spoiler do que pode vir nas aulas futuras, eu estou estudando a obra do Tolkien sobre uma perspectiva católica tradicional, e é muito interessante porque os gnósticos eles utilizam de literatura para passar suas falsas doutrinas. Porque, pense bem, que aldeão médio, como a gente costuma dizer, ou afegão médio, a pessoa que vive por prazeres, né, não tem uma vida intelectual tão grande, tão ativa, vai se interessar por ler essas falsas doutrinas? Dificilmente. Mas através da literatura, dos filmes e da cultura, ela consegue absorver conceitos gnósticos sem perceber que está aderindo a uma gnose, que está aderindo a uma falsa doutrina. E dos livros do Tolkien, um dos mais, como eu diria, o renascimento do paganismo foi exatamente assim. Ou seja, nossa, que arte bonita. Olha só, aqui temos os deuses da antiguidade, temos semideuses, aquelas, como fala, fadas e tal, tudo representado na arte. Bem, e com uma forte simbologia gnóstica por trás de tudo isso. O livro O Senhor dos Anéis já é complicado, mas o livro Silmarillion é o que seria a teogonia do Senhor dos Anéis, ou seja, o Gênesis, a explicação mitológica de como é que surgiu aquele mundo. E lá o Tolkien fala de modo assim bem claro que existe um contato com seres semidivinos, intermediários, que caíram da divindade, e o mundo foi criado não através de Deus, mas através dos seres divinos, e aí ele não usa essas palavras, mas ele cria todo um vocabulário próprio, que as centelhas divinas foram distribuídas pelos hobbits, pelos elfos, por aqueles e tal, e cada um desses seria a graduação daqueles que estão mais próximos do seu processo de divinização. Isso aí... Os evangelhos apócrifos já são os éons, não é? Portanto, isso aqui à frente o Jean Vacquier vai mencionar também, não é? Na relação espírito-ânima, vamos ver isso. Mas isto é sempre reativado ao longo dos séculos com uma nova roupagem. E era o que eu dizia há pouco, é sempre parasitário de uma substância, porque isto não é substancial, não é? Não é Lucifer não cria, ele usa da criação, não é? Portanto, parasitariamente. E é fundamental introduzir nas obras, literatura, cinema, em cada época tem a sua forma, não é? E os livros do Tolkien tiveram, creio que, 150 milhões de impressões no mundo inteiro.
Então some-se 150 milhões de livros vendidos, mais o pessoal que empresta, mais os filmes, facilmente chegou aí a um total de influência de 1 bilhão de pessoas. Eu digo isso para termos assim, concepção do tamanho da influência que tais doutrinas criaram no nosso mundo, né? E o Senhor dos Anéis já tem, eu acredito, que 60 anos. Então você imagina as principais personalidades do mundo tendo sido influenciadas por isso. Como chama? O principal cantor do Beatles, como é o nome dele? O John Lennon. E o John Lennon. Os Beatles se aproximaram do Tolkien para tentar fazer um filme em que o John Lennon seria o Frodo do Senhor dos Anéis. Isso na época, nem sei quantos anos atrás, mas muitos anos atrás. Mostrando assim que as principais elites culturais, elites intelectuais, que as principais personalidades da cultura estão fortemente influenciadas por isso aí que o Jean Vacquier, de modo bem claro, vai desmontando pedaço por pedaço. Acho um comentário interessante para contextualizar a necessidade do artigo e do estudo da obra do Jean Vacquier. Algum comentário, Thiago? Não, perfeito. Maravilha. Então vamos prosseguir. São nesses dois tipos de doutrina, a concepção da origem da alma é errônea. 2. Vejamos agora o impacto nos processos místicos das concepções relativas à natureza da alma, e não apenas à sua origem. É doutrina constante da Igreja que a alma humana é constituída por uma única e mesma substância espiritual, assegurando duas funções, uma em relação ao corpo, e para designar nesta função, damos-lhe o nome de ânima, outra em relação a Deus, então chamamos-lhe espíritos. Então, em relação ao corpo, ânima, em relação a Deus, o espírito. Mas os doutores deixam claro que esta dualidade de funções não constitui uma dualidade de substâncias. Nenhuma fronteira precisa demarca a ânima e os espíritos. Eles são conjuntamente afetados pelas mesmas emoções. Magnificat anima mea, dominum et exultavit spiritus meus, in Deus salutare meu. Esse aqui é o Magnífica da Virgem, e aqui ele está dizendo que a natureza da alma, ou seja, a substância, ela é uma, mas há uma dualidade de funções, e não duas substâncias criadas para uma coisa e outra. É importante deixar isso. É isso, né, Thiago? Isso mesmo, e é o Magnificat anima mea dominum et exultavit spiritus meus in Deo salutare meu. No mesmo versículo, as duas, ânima e espíritus, não é? Portanto, nas duas funções, a Virgem Santíssima a mencionar a alma, não é? Nas suas duas funções, não é? E é importante deixar claro que é a mesma alma que está sendo usada aqui, e não 2 ou 3 ou 4, porque se você abre espaço para ser 2, o que impede de ser 3, 4, isso aí abre espaço para 1 milhão de doutrinas que não tem nada a ver. 2 parágrafos abaixo ele vai falar sobre isso, vamos ver. É isso. Segundo a sã doutrina, uma pessoa humana é comparável a um círio votivo. O corpo é representado pelo pavio que se consome e a alma pela chama que ilumina. A própria chama comporta uma parte inferior, incorporada no pavio, ao qual comunica a sua incandescência, como sopro de vida, comunica a vida ao corpo físico, e uma parte superior que se estende para cima no ar, como o espírito que acaba por participar da vida divina. Mas existe apenas uma e mesma chama. A verdadeira mística será nutrida por essa doutrina da alma única para 2 operações. Contudo, toda uma escola neognóstica, que se diz cristã, ensina hoje a doutrina da tripartição, segundo a qual o homem seria composto por 3 elementos: o corpus, o espíritus e o ânimos. O corpus faz evidentemente parte do mundo físico. O espíritus, ou pneuma, pertence ao mundo espiritual. Quanto ao ânimos, o psique faria parte de um mundo chamado intermediário e o garantiria a ligação entre o corpus e o espíritus. Eis então a alma humana dividida em 2 elementos que não pertencem ao mesmo mundo. Muito interessante, muito interessante. O Lucas aqui no chat dizendo que o protestantismo brasileiro prega a tricotomia do homem. Isso aí é verdade. Eu já fui ex-protestante, né? Eu sou ex-protestante, mas todos eles falam que existem corpo, alma e espírito. A alma é o mundo interior, o corpo pertence ao mundo físico, o espírito... Exato. Né? O protestantismo é a aplicação destas doutrinas, não é? Precisamente na altura, século XV, XVI, quando começa a surgir o ataque decisivo, não é? Que se chamou mais tarde protestantismo, é a aplicação em massa destas doutrinas um pouco por todo lado, não é? Em toda a vida da Igreja, não é? Por hereges, por inimigos. E de facto é isso. Aí está. Muito massa, muito interessante. O que seria então esse mundo intermediário do qual o ânimos faria parte? Seria um lugar de gênios neutros, nem bons nem maus, mas inferiores por natureza, e formando em torno da matéria inerte uma espécie de auréola semi-espiritual. É bastante evidente que essas concepções neognósticas têm uma influência sobre a conduta da vida interior. Com efeito, o ânimos, tal como aqui é definido, é assimilado a um gênio neutro do hipotético mundo intermediário. É bastante evidente que uma tal assimilação vai facilitar a intrusão de demônios na vida mística. Um comentário, porque essa questão de
intermediário entre uma divindade e o mundo material, na obra do Tolkien isso aí está presente o tempo todo, são corpos intermediários, é a Terra-média, é sempre algo intermediário. O próprio Tolkien ele tem uma concepção de mundo, o que o mito ele seria justamente o local no espaço-tempo, chamemos assim, em que o homem coparticipa com Deus, participa juntamente com Deus da criação. Ou seja, nós no mundo espiritual não poderíamos criar nada porque somos criatura. No mundo material, tudo que criamos seria criado por intermédio de Deus, porque não tem como nós aqui no mundo físico criarmos algo ex nihilo, do nada. Nós transformamos aquilo que já foi utilizado. Mas aí, boa parte dos gnósticos vão dizer que neste mundo da alma existe a possibilidade de criação. A vontade do homem consegue criar. Então, e vejam, não apenas criar uma história, mas eles vão tentar dizer isso, que como é a interligação, intermediação entre o espírito e a matéria, a história que é criada a partir da alma, desse corpo intermediário, é real de fato. Percebem? Sim, e em parte também a forma como as artes foram subvertidas foi a partir desse isco, chamamos-lhe assim, porque é como dar a ideia ao artista de que ele é um criador ex nihilo, que não é verdade, não é? Portanto, a arte começou a degradar-se precisamente a partir do momento em que fez essa confusão. Muitas vezes os próprios artistas, dependendo um pouco da sua humildade ou da soberba, não é? Assumiriam ou não essa ratoeira, não é? De facto, toda a arte, até ao Renascimento, digamos assim, assentava na imitação da natureza. Portanto, o artista era um artesão, não um criador do nada, não é? Mas um artesão, alguém que repetia uma tradição e deixava a sua marca, sem dúvida, mas não como um Deus criador. Não é? E muito menos com uma intenção de transmitir uma doutrina, porque se você está retratando a realidade, é muito difícil você transmitir uma doutrina. A menos a doutrina de que a realidade é real, que hoje em dia é contra o mundo moderno você falar que a realidade existe. Claro. Sim, mas a tradição, por exemplo, houve uma tradição das artes que veio quase até ao nosso tempo, quase até ao século XX, de um certo realismo, de uma verdade realista. E aí estava ainda contida uma verdade da arte, não é? Ou seja, como um veículo para a realidade do real. Isso era um modo de salvar uma relação do artista com a realidade. Hoje já nem isso temos, não é? Hoje completamente impensável. Nós não temos arte sequer. Ou temos um modo de uso das artes para o horror, para o horror. Respondendo aqui à pergunta do Kleber, eu não sei o quão influenciado foi a psicanálise do Freud, mas eu sei que ele com certeza teve contato com a doutrina gnóstica cabalista. Tanto que, quando houve as palestras da inauguração da Universidade de Jerusalém, logo quando o Estado sionista de Israel surgiu, ali, logo no início dos anos 50, um dos 4 palestrantes convidados foi o Freud. E, bem, muita coisa se encontra na psicanálise de Freud. É um assunto que tem que ser mais bem estudado, mas geralmente quando se fala deste tópico que nós estamos falando aqui, se lembra muito do Jung. Porque o Jung, muito mais que o Freud, tem essa questão da alma, o intermediário. Eu não sou especialista no tema, tá? Então estou apenas mencionando, mas é um tópico que vale a pena um estudo mais aprofundado, sim. As influências gnósticas, tanto no pensamento do Freud quanto do Jung. Certo? Freud é terrível. Terrível mesmo. Eu tinha um outro comentário aqui para fazer. Sim. E vejam, aqui nós comentando esse tema todo, como a cultura é um meio muito fácil de disseminação dessas falsas ideias, tanto que o próprio Papa São Pio V, enquanto ele não era Papa, quando ele era cardeal inquisidor, uma vez chegaram para ele, eu li recentemente essa história, com um livro para fazer uma averiguação, e era um livro de literatura. E aí o próprio Papa, que depois foi o grande São Pio V, né? Ele disse, mas a gente vai perder tempo com esse tipo de coisa, essa literatura, tem tanta doutrina falsa por aí. Por quê? Porque a literatura, ela se apresenta de um modo inocente, aparentemente sem nenhuma armadilha, sem nenhuma grande pretensão, além de contar uma história. Mas justamente por isso ele consegue fugir da Inquisição, ele consegue fugir de uma investigação, de perceber os erros que estão sendo ensinados ali, e passa-se como uma brincadeira. Vai passando para crianças, para jovens, e de repente o erro se dissemina e as pessoas não sabem de onde. Ora, antes de você colocar uma doutrina na cabeça das pessoas, você tem que colocar na cabeça daquelas pessoas que a doutrina existe. E tu pode fazer isso de modo direto ou indireto, de modo consciente ou inconsciente. Se eu estou acostumado com um imaginário gnóstico, para receber uma doutrina gnóstica e acreditar nela como verdadeira, é fácil. Então a literatura e a cultura é justamente a preparação do terreno. Vamos voltar aqui ao texto. Estamos a enumerar as grandes realidades sobrenaturais
que condicionam o comportamento do interlocutor humano no diálogo místico com Deus, e a examinar as perturbações que os erros de doutrina trazem a esse diálogo. Ora, há um fato essencial que vai pesar fortemente no comportamento do homem, mesmo na sua vida interior, é a criação ex nihilo. A Igreja sempre ensinou que Deus fez o universo aparecer onde não havia nada. É uma das verdades mais importantes da fé. A criação ex nihilo é um dos elementos do mistério da encarnação, pois que Deus criou o mundo com vista à encarnação. Existe, portanto, entre o Criador e a criatura, um abismo intransponível para o homem, mas que não é para Deus. Em consequência, na verdadeira mística, o contato real da alma com Deus não depende da alma, mas de Deus. A alma é ativa em si mesma, no que se refere a preparar-se e a exercer sua vigilância, mas no que toca a provocar a visita de Deus, ela fica reduzida à espera e à passividade. Nosso trabalho como católicos é de nos prepararmos para a santidade, mas ninguém vai se tornar santo por mérito próprio. Não existe isso. Eu já vi algumas pessoas tentarem vender esse tipo de ideia, mas isso é quase uma gnose, de fato. Ora, se você rezar o texto todo dia, se você fizer jejum, fizer isso, aquilo, você vai ser santo. O problema não está em rezar e fazer jejum e dar esmolas, o problema é este condicionativo, essa determinação. Você vai se tornar santo, você vai se tornar santo se Deus quiser. Se Deus te der as graças para que você o ame de modo extraordinário. Mas pelas vias naturais, não é o homem que força Deus a aparecer até si. O homem se prepara para receber a visita de Deus. E pede, implora e suplica para que Deus o visite. Afinal, não recebermos a visita de Deus é mais que merecido, é mais que justo devido ao nosso pecado. Não há como se exigir a vinda de Deus. As religiões que não admitem colocar Jesus na parede, como os protestantes brasileiros falam, é por aí. Isso aí entre protestantes é uma coisa que quase assim, sabe? Se você fizer isso, Deus vai abrir a porta e você vai forçar Deus a aparecer? Isso não existe. As religiões que não admitem a criação ex nihilo fazem viver os seus contemplativos em condições eminentemente artificiais. Quando permanecemos distantes dessa verdade revelada, somos repelidos para a hipótese emanatista. Para os emanatistas, o universo e, portanto, as almas humanas que dele fazem parte, provém de um fluxo exterior e progressivo da substância divina. Não há, portanto, uma solução de continuidade entre Deus e o universo. Existem apenas graus no processo emanatório que se realiza através de uma série de degradações. Mas essas degradações não fazem desaparecer a essência divina original. É assim que, nas doutrinas emanatistas, o homem possui, no fundo de si mesmo, mergulhado entre escórias corporais, o famoso eu interior, que é de natureza propriamente divina. Apenas contextualizando, o diabo, quando quer dividir uma sociedade, ele tem que dividir primeiro as ideias. E qual a ideia primeira que o diabo tem que dividir? É a ideia do ser. Então vai dividir o ser, Deus, da substância divina. Ou seja, se você quer dizer que todos têm que ser deuses, todos podem ser deuses, e você voltar desde a conclusão até as primeiras premissas, a primeira vai ser: Deus é uma coisa, a divindade é outra. Claro, isso é uma contradição metafísica. Nós sabemos que a divindade e Deus são a mesma coisa, a substância de Deus e Deus é ele mesmo. Tanto que ele diz: eu sou aquele que sou. É isso que ele está dizendo a Moisés. E ele é o único que pode dizer isso de modo verdadeiro, de modo real. Todos nós existimos em Deus. Tanto que os tomistas dizem: Deus não existe, Deus é. Deus é aquele que é. Porque não há divisão entre a sua divindade, a sua existência e a sua pessoa. Certo? Fez sentido esse comentário? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu falei um pouco rápido, é um assunto um pouco técnico, mas acho que fez sentido, né? Sim, beleza, fechou. Então aqui ele está falando da primeira, da hipótese emanatista, que se emana a partir da divindade, do suco místico divino, e vamos prosseguir. A vida do místico emanatista consistirá, portanto, em libertar o eu divino do invólucro material para o fazer reaparecer. A vida do místico emanatista consistirá, portanto, em libertar o eu divino do invólucro material para o fazer reaparecer. Pois nós somos deuses, por natureza, como dizia tão bem a serpente. Trata-se, portanto, de uma vida mística essencialmente ativa, já que não existe abismo intransponível entre a alma e a divindade. Importa apenas recuar numa série de degradações que permanecem na ordem da natureza. Embora ativa, essa mística é vã e artificial, e não conduz a Deus, pois é fundada num processo emanatista que não é real. A conversação mística entre o homem e Deus está ainda condicionada por outra. A conversação mística entre o homem e Deus está ainda condicionada por uma outra grande realidade, que é a ressurreição da carne. Se o nosso corpo deve renascer no estado de glória, é porque a nossa pessoa deve ser reconstituída. E se é reconstituída, é para subsistir no eterno presente. A dualidade entre os dois interlocutores, um divino, o outro humano, subsistirá. A dualidade entre os dois interlocutores, um divino, o outro humano, subsistirá. A participação na vida divina é muitas vezes chamada fusão, porque a vida divina, pela sua sobreeminência, transforma e transfigura a vida humana. Mas esta participação não é uma confusão. A personalidade humana não é dissolvida e nem aniquilada. No céu há fusão sem confusão. No céu há fusão
sem confusão. O cristão continuará no céu a conversação que terá começado na terra. Continuará o mesmo diálogo com a Trindade Divina, da qual aurirá sem a esgotar. As religiões orientais que se propagam entre nós não conhecem nem a glória nem o reino, a boa nova do reino anunciada aos gentios. Para elas existe apenas o eterno recomeço, isto é, a roda das coisas. Para adquirir o repouso, é preciso sair dessa rotação sem fim. E para sair dela, é preciso identificar-se com o princípio imóvel. Mas identificar-se com o princípio equivale a abandonar a individualidade. A personalidade humana cessa, tal como cessa a gota de água quando imerge no oceano. Isto é o nirvana. Isso foi tudo o que Lúcifer encontrou para consolar estas pobres almas. Antes de prosseguir, um comentário sobre o esquema geral da gnose. Para o católico, a história ela é linear, ou seja, ela tem começo, meio e fim. Deus nos criou, Deus criou a criação, a terra, tudo que existe. O ápice da história humana é a crucifixão de Nosso Senhor, e o fim da história será o apocalipse. Acabou. É assim que o católico vê. Início, meio e fim. Já o gnóstico, porque ele entende que todos somos deuses, ou que todos podemos ascender à divindade, ele necessariamente acredita num processo cíclico de história. Ou seja, que nós todos éramos deuses, aí teve uma briga, a divindade se repartiu em várias pequenas divindades, e aí a nossa partícula divina ficou presa dentro do mundo material, criado a partir de um demiurgo, um deus mau, que nos aprisionou na matéria, e aí nós vamos nos libertando da matéria, seja através da via gnóstica, seja através da via panteísta, e aí nós seremos deuses, e um dia haverá um grande momento em que toda divindade estará novamente reunificada num bloco sólido e íntegro. Só que como a divindade continua existindo, e a divindade é separada de Deus, novamente há um processo de fratura e quebra da divindade, e aí retoma e constitui. Este é o grande ponto, certo? Os gnósticos acreditam que esse período em que a divindade esteve toda una está na roda para trás, ou seja, está no sentido anti-horário. Já os panteístas acreditam que nós entraremos neste momento da união de todos na grande divindade, ou seja, que isso está no futuro, no sentido horário do relógio. Beleza? O ciclo eterno da restauração do Éden. Exato. Algum comentário, Thiago? Tudo bem, bom. Vamos continuar. Perfeito. Maravilha. Então ele falou aqui da doutrina oriental do Nirvana, o budismo, que pensa exatamente isso aqui, que nós nos integraremos à divindade, uma coisa completamente louca para nossa... completamente louca. Nessas religiões, nas orientais, a vida mística consiste, portanto, em adquirir o gosto pela aniquilação. Isto alcança-se, disse, cultivando a comunhão cósmica. E é preciso reconhecer que, neste domínio, essas religiões gastaram tesouros de psicologia. Depois de termos considerado o que, na conversação mística, diz respeito ao interlocutor humano, procuremos agora examinar, na medida em que estiver ao nosso alcance, o que diz respeito ao interlocutor divino. O Deus com o qual a alma conversa é-lhe, ao mesmo tempo, exterior e interior. Então ele fez primeiro uma análise da parte humana, ou seja, do aparato, do receptáculo, e agora vai falar sobre a parte concernente ao interlocutor divino, ao Deus que age na alma do homem. Lembrando que ele está diferenciando a verdadeira mística da falsa mística, colocando os princípios e fazendo aplicações. Primeiro, sobre o interlocutor divino. Ele é, antes de tudo, um Deus transcendente. Ele estabeleceu, já o lembramos, um abismo entre si e a criatura. É um Deus que habita numa luz inacessível, o qual não foi nem pode ser visto por nenhum homem. Nesta luz inacessível, ele mesmo é uma fornalha incandescente. E esta incandescência é, para o homem da terra, radicalmente mortífera. Não poderás ver a minha face, diz ele a Moisés, porque o homem não pode ver-me e viver. A mera visão de Deus face a face traria a morte a qualquer humano terreno. Por isso, Deus vai esconder-se atrás de uma nuvem para encobrir o seu brilho. Brevemente virei a ti na escuridão de uma nuvem. No sétimo dia, Deus chamou Moisés do meio da escuridão, e Moisés aproximou-se da escuridão na qual Deus estava. Não porque haja a menor treva em Deus, mas porque ele coloca diante de si uma tela escura para que o seu brilho não seja mortal. Tal é o interlocutor divino da conversação mística. Contudo, o Deus da verdadeira religião é um Deus que se aproxima. Deus apropriquans ego. Ele é condescendente. Também a teologia mística está repleta de marcas da infinita delicadeza do Deus que se aproxima. Ele vem morar em nós. Ele enche os corações dos seus fiéis. Replecordis intima tuorum fidelium. Ele é o doce hóspede da alma. Dulcis hospede anime. Sequência de Pentecostes. Se ele encontrar o tabernáculo místico devidamente adornado, Deus entrará nele. O reino de Deus está dentro de nós. Toda a clareza da vida interior está resumida nesta fórmula evangélica. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e faremos nele morada. Existem 3 livros nos quais podemos aprender sobre Deus: as Escrituras, o Universo e nós mesmos.
O livro interior é aquele que nunca se fecha para ninguém. Não porque o nosso interior seja divino por natureza, mas porque serve de morada ao hóspede trinitário. Tal é o Deus, ao mesmo tempo transcendente e imanente, que é o interlocutor da alma mística. Quais serão as modalidades do diálogo místico entre parceiros tão desiguais? Aqui, só um comentário do que minha impressão até o momento. Eu estou achando até muito bonito como essa explicação intelectual faz um sentido prático. Essa explicação intelectual faz um sentido prático e espiritual. Ele está dizendo aqui que Deus nos criou para recebê-lo. Isso é muito mais do que qualquer um de nós merece. Estou achando muito impressionante mesmo. Quais serão as modalidades do diálogo místico entre parceiros tão desiguais? Será um debate cada vez mais animado um diálogo cada vez mais animado que culminará com a tomada de posse da alma por Deus. Os mestres da via espiritual concordam em ensinar que esse processo apresenta 3 fases principais: a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. A via purgativa começa na idade da razão. Como o nome indica, é um período de purificação. Trata-se, para o homem, de limpar o seu tabernáculo interior a fim de o tornar atraente para Deus. Ora, atraímos o infinitamente grande através da pequenez. É, portanto, uma fase de aniquilação. Os gregos deram-lhe o nome de catarsis. Ela é necessária em todas as religiões e em todas as místicas, mesmo nas religiões e nas místicas luciferianas. Porque as faculdades contemplativas naturais só poderão florescer, de seguida, mediante esta condição prévia. O mecanismo místico do homem necessita, por conseguinte, de uma fase preparatória de ascese. Na religião do Deus verdadeiro, esta fase de via purgativa é universalmente experimentada nas ordens contemplativas. Ele foi objeto de observações psicológicas muito aprofundadas. O doutor místico, que é autoridade na matéria, é incontestavelmente São João da Cruz, em particular no seu tratado A Noite Escura. Ele mostra que a alma, abandonada a si mesma, é, no entanto, vigiada por Deus, que a educa através de humilhações, securas e aridez, destinadas a fazê-la sentir a realidade profunda do seu nada original. Tudo isso com vista a suscitar nela o desejo de estar ligada à essência divina fora da qual nada existe. A mesma necessidade de purificação é sentida nos falsos místicos para não travar o mecanismo contemplativo. O maçom aprendiz, antes de passar pela iniciação, deve deixar cair os seus metais, ou seja, livrar-se das suas escórias. Toda uma parte da alquimia espiritual é consagrada a catarsis. As macerações orientais têm um papel semelhante. Se esta fase de purificação fosse escamoteada, seria o fim de toda mística. A corola murcharia. A via iluminativa. A via purgativa, se conduzida com perseverança, deverá normalmente suceder à via iluminativa. Mas esta nova fase não começa de uma maneira brusca. Ela começa por episódios efêmeros ao longo da via purgativa, que anunciam o fim. É no decurso desta via iluminativa que vai produzir-se a bifurcação entre a verdadeira e a falsa mística. Este é o momento em que a alma vai selar a sua pertença, pois a natureza da luz pela qual a alma vai ser iluminada depende do espírito ao qual ela adere, de acordo com sua formação doutrinária. Autores tão opostos como São João da Cruz e René Guénon concordam absolutamente sobre a importância determinante da formação doutrinal prévia. Para São João da Cruz, não pode haver contato autêntico da alma com o verdadeiro Deus, com o Deus verdadeiro, sem a fé no Deus verdadeiro. Não há verdadeira mística sem verdadeira fé. Compreendemos muito bem por quê. Deus é atraído para uma alma na proporção em que ele encontra a fé pela qual ela já praticamente lá reina. É a fé que orienta e corola em direção aos raios do verdadeiro sol. Se esta fase, denominada iluminativa pelos grandes doutores, denominada iluminativa pelos grandes doutores, é porque ela se vai traduzir em iluminações. A entrada da Trindade na alma, não mais de forma sobrenatural e virtual, mas de uma maneira experimental, produzirá, antes de tudo, intensos júbilos interiores com sentimento de presença. Antes de prosseguir, no livro dos exercícios espirituais, eu tenho uma tradução aqui em casa, dos espirituais jesuítas, lá ele fala bem claro da fase purgativa, iluminativa e unitiva. Ou seja, é bem interessante ver isso. Nós temos que primeiro nos purgar dos nossos pecados. E aí, Santo Inácio ele vai dizer, bem, como é que você vai se purgar dos seus pecados se você não sabe sequer quais são os seus pecados? Com quantas vezes você peca? Não dá para eu tentar combater o inimigo que eu não conheço. Então ele faz lá os exercícios espirituais, aqueles exercícios do pontinho, que são tão conhecidos, né, do exame de consciência, para saber, esses são os meus pecados, é aqui que o diabo está me atacando, é isso que eu tenho que combater. E você vai primeiro combater esses pecados, essas tentações, esses vícios, com a graça de Deus, mas pelas vias naturais. Ou seja, é o jejum, é a oração, é a esmola, é abrir mão das coisas do mundo, é se focar nas coisas de Deus. E aí fala aqui o Jean Vacquier da importância de conhecer nessa fase a doutrina verdadeira, porque a verdadeira doutrina vai te dizer de que modo, de como convém que funcione essa via purgativa. Porque essa via purgativa, ela é, pelo menos na forma, semelhante tanto para católicos quanto para não católicos. Tem tanto entre a religião verdadeira quanto entre as religiões falsas.
Muitos muçulmanos fazem jejum, os budistas, todo mundo, todas as falsas religiões fazem esses exercícios de ascese, de aniquilação da nossa carne corrompida. Só que nós não achamos que estamos presos na matéria. Eles já fazem isso para se libertar da matéria. Eu acho que aí mora um dos grandes diferenciais nessas duas coisas. Sim, Mateus, só isto, a deturpação da doutrina leva à deturpação da prática, não é? Portanto, a falsa fé já não vai encaminhar no sentido errado. Portanto, é exatamente o que diz isso aqui o Jean Vacquier. Verdadeira fé atrai Deus porque o tabernáculo já está preparado. Se não está lá a verdadeira fé, claro que vai atrair deturpações, não é? E as consequências são contrárias. E aqui, como ele diz, o Jean Vacquier, a via iluminativa ela não começa de modo brusco. Ou seja, tem pequenas luzes, porque Deus vai dando essas luzes à medida que o esforço humano e natural vai se realizando. E aí o cumprimento das profecias, dos ensinamentos do nosso mestre no Sagrado Evangelho. Quem busca, acha. Quem procura, encontra. Batei e eu vos abrirei a porta. Pedi e dá-se-vos-á. Ou seja, eu aqui sou ex-protestante, o Lucas, tem outros aqui que já passaram por alguma falsa religião. Ora, eu nasci meus pais são protestantes, eu nasci no lar protestante, então para mim aquilo era verdade. Mas eu tentei viver aquilo de verdade enquanto eu sabia que aquilo era verdade. Eu acredito que, pela sinceridade, pela busca verdadeira, Deus dá essas pequenas graças de, ok, eu consigo ver que esse tabernáculo está tentando se limpar. Só que ele não sabe muito bem como é que faz, porque ele não tem a doutrina de verdade. Então vou dar uma graça aqui para ver se ele recebe essa graça e se converte. Dá a graça na medida daquilo que nós podemos receber. E é muita bondade de Deus fazer isso. Porque imagina, se nós aqui, pecadores, de repente recebêssemos as mesmas graças que um Santo Inácio, que um São João da Cruz, morreríamos e estaríamos em colapso. Nós não estamos prontos para receber as graças de santos, da verdadeira santidade. Isso é válido hoje para toda a gente, não só para quem vem do protestantismo. Quem vem do Novos Ordos às vezes ainda é pior. Eu acho que ainda é pior em muitos casos, dependendo da perspectiva, porque há muitas coisas que no protestantismo acabam por estar mais à flor da pele e se a pessoa tocar esses pontos é capaz de conseguir encontrar mais rapidamente ter essas iluminações mais rapidamente. No Novos Ordos é quase como um banho-maria. É a verdadeira religião, os católicos de sempre, e aí é mais difícil, pode ser mais difícil sair. Eu acho que na maior parte dos casos é capaz de ser mais difícil. O Lucas aqui colocou um salmo interessante. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Muito interessante, e aqui eu vou fazer um comentário a título especulativo, tá? Não levem isso, que está em investigação. Mas também aquelas pessoas que dizem não aquele ecumenismo crasso, grosseiro, de qualquer um pode encontrar Deus na sua religião. Não é isso. Mas aqueles católicos que falam, pode ser que haja uma salvação de pessoas que não praticam o catolicismo, participando da igreja católica sem saber que participam. Ou seja, estando unidos à igreja invisível, mas não à igreja visível. Isso aí é complicado, porque, bem, se a pessoa está buscando de verdade, de certo modo é dizer quase que Deus não daria a graça para essa pessoa, de algum modo. Então, tem alguma complicação aí. Talvez com os índios, ou seja, pessoas que geograficamente realmente tivessem impossibilidade de conhecer a verdadeira doutrina, porque não tinha chegado o evangelho para eles, possa fazer uma argumentação diferente. Mas hoje em dia, no mundo que tem internet, dizer que alguém assim, que tenha contato com a internet, não pode conhecer a religião verdadeira, e aí talvez seja salvo pela ignorância invencível, me parece um pouco complicado, não só pelas questões que eu já apresentei anteriormente, mas por essa questão agora, que nós estamos aqui falando. O que tu acha, Thiago? Faz sentido? É muito delicado essa fronteira. Eu percebo o que o Mateus quer dizer, mas é muito delicado, principalmente num tempo em que nós estamos a viver a apostasia completa, a apostasia do clero, não sei, há responsabilidades diversas, não é? Não tanto, eu acho que o povo que foi de algum modo mal conduzido tem menos responsabilidade do que o clero que entrou em apostasia, e eu não creio que a morte de Cristo na cruz tenha sido para a condenação de toda uma civilização, que é aquilo que nós vemos hoje. De facto, hoje parece que tudo está condenado, não é? Portanto, é difícil nós pronunciarmos eu, pessoalmente, e agora também vou fazer pessoalmente o que vou dizer, eu não consigo emitir um juízo claro sobre isso, porque isso é um juízo de Deus, não é? Agora, pessoalmente, nós devemos agarrar-nos com toda a força à doutrina católica, ou seja, bater, procurar fazer tudo o que está ao nosso alcance. Portanto, uma coisa é qual é o meu desejo. É um desejo pessoal, não me interessa, não é isso que está em causa aqui, é o meu desejo pessoal para mim e para todos aqueles que eu acho para todos aqueles que puderem fazer, não é? É seguir esse caminho. Agora, o que é que Deus fará? Não sei se a própria Igreja se pronunciou de um modo absolutamente claro. Extra ecclesia nulla salus, é uma verdade, claro. Agora, o que é isso exatamente no juízo de Deus? Muitas vezes os teólogos também tiveram dificuldade em destrinçar, e não é uma coisa que seja... Ou seja, a Igreja deve indicar o caminho e dizer, fora daqui não há salvação. Mas a Igreja não deve dizer qual é o julgamento definitivo de Deus sobre as almas. Porque entende o que eu quero dizer, Mateus? Sim, perfeitamente.
é um limiar muito complexo para nós. Muito. Sim, muito, muito. E eu também não estou aqui tentando ser o papa de definir ex-cátedra como que é. Eu só vejo... Por que eu me interessei por essa discussão para início de conversa? É porque eu vi que existia entre alguns católicos tradicionais esse pensamento de mas aí a pessoa pode se salvar mesmo sem o conhecimento da fé. Claro, então, mas isso é laxismo. Isso é laxismo total. Esse é o caminho contrário daquilo que estamos aqui a fazer. Isso é condenável imediatamente porque é uma afirmação completamente laxista, não é? Então, não é esse ecumenismo grosseiro que nós estamos acostumados aí com o Bergoglio, mas já tem uma certa sementinha, um liberalismo, ou pelo menos, se não uma semente, um quê de sabor, de cheiro, de características que me deixaram um pouco... Eu falei, peraí. Já é antigo na tradição. Isso já acontece há 200 ou 300 antes da Revolução Francesa, ou seja, essas sementes são muito... Isso, no fundo, também anularia todo o esforço de evangelização pelo mundo. Quer dizer, para que é que se fez a evangelização? Morreram milhares e milhares de pessoas, as missões foram feitas em condições de puro milagre, não é? E inumanas e de coisas tremendas. Tudo isso resume-se depois a um esforço nulo. Portanto, claro que tudo aponta para esta nossa perspectiva. Agora, a salvação in limine das almas, nós não é? Percebe a tentação de dizermos... Eu vou falar agora. Tanto essa visão de dá para se salvar apenas pelo conhecimento da luz natural sem a verdadeira fé. Então não precisa fazer evangelização. Isso aí não é errado. Agora, dizer assim que aqueles que não tiveram o contato estão absolutamente condenados ao inferno, aí me parece um problema, justamente como o Tiago disse, que aí seria quase como dizer que o sacrifício de Cristo no Calvário serviria para a condenação de uma civilização que às vezes nem ficou sabendo disso. Claro. E que até foi por isso que eu especulei que talvez alguma coisa como a doutrina do limbo, algo nesse sentido, tá? Eu espero que o espectador esteja vendo aqui que é especulativo e investigativo o assunto. E é muito complexo, é uma questão não é assim tão clara, não é muito fácil irmos a coisas óbvias, mesmo na história da Igreja, não há assim muita... Não é? Percebe? É um tema muito difícil. Mas atenção, nas linhas gerais, o que estamos a dizer é isso, nós estamos basicamente de acordo de que o caminho é este, é católica e cruz, não é? Sim. É isso. Sim, perfeitamente. Vamos voltar aqui ao texto, a gente fez um pequeno desvio, mas acho que foi importante. Não há verdadeira mística sem verdadeira fé. Ok, se esta fase é denominada iluminativa pelos grandes, né, é porque vai produzir iluminações. A entrada da Trindade na alma, não mais de forma sobrenatural e virtual, mas de uma maneira experimental. Produzirá, antes de tudo, intensos júbilos interiores com sentimentos de presença. Essas manifestações variam muito de uma pessoa para outra, mas todas possuem dois traços comuns, qualquer que seja o indivíduo. Consistem numa luz espiritual, na maioria das vezes mental, por vezes sensível. São de ordem pneumática, ou seja, localizam-se quando são sensíveis, acima do diafragma e mais especialmente nas regiões cardíaca e cerebral. A via iluminativa daqueles que não têm a fé tomará uma direção completamente diferente e em toda parte se manifestará através de fenômenos psicológicos semelhantes. Após a fase purificadora da catarsis, que a aliviou, a corola mística floresceu em direção ao mundo espiritual, pois o seu mecanismo natural a empurra irreversivelmente para lá. Mas a bagagem racional que ela carrega dentro de si não a orienta para o verdadeiro Deus, e Deus não encontrando aí a sua marca, não penetra nela. A corola permanece à espera. Se eu bem entendi esse parágrafo, é quase ele dizendo que é perigoso começar esses exercícios espirituais se não há verdadeira fé, porque senão você está com a casa feita para receber o anjo do Senhor, só que você não tem a fé verdadeira e não vai receber o anjo do Senhor, mas pode receber algum anjo. E aí complica grandemente. Depois o Luiz, por favor, passa lá no grupo pra gente o nome desse padre que a gente investiga aí a respeito. Mas prosseguindo aqui no artigo. A corola permanece à espera. Quem saciará a sua sede de luz? 2 tipos de espírito desempenharão esse papel. O próprio metapsiquismo da alma, ela mesma. Os demônios que esperam o momento propício, consideraremos esses 2 casos separadamente. O metapsiquismo dos sujeitos. Incluímos a sua fé religiosa, ou melhor, a sua antifé. A meditação intensiva da alma, ávida de luz, é capaz de desencadear o processo iluminativo. Segundo certos filósofos antigos, esta ascensão do espírito acima, e mesmo fora da alma, desembocava numa intuição fugaz e por vezes deslumbrante de sabedoria infinita. Ele cita aqui um autor. Por sua vez, São Francisco de Sales escreve no mesmo sentido. Os próprios filósofos antigos reconheciam certas espécies de êxtases naturais, provocados pela veemente aplicação do espírito na consideração das coisas relevantes, as coisas elevadas. Muito interessante isso aqui, muito interessante. É a este fenômeno da psicologia natural que os padres da igreja, seguindo neste ponto os filósofos da antiguidade, deram o nome de momentum intelligentiae, ou seja, instante de compreensão. Hoje em dia chama-se vulgarmente de iluminação. Alguns autores, mais raramente, dão-lhe o nome de êxtase dialético ou de intuição préternatural.
Este episódio paroxístico da mediação filosófica e religiosa é, por vezes, acompanhado de um desfalecimento corporal e de um deslumbramento, o que justifica o seu nome de iluminação. Um comentário aí, Thiago? Podemos avançar. Não sei, por mim, tudo bem. Os demônios esperam um momento propício para penetrar nesta alma sem Deus. Só um minutinho aqui. Os demônios esperam um momento propício para penetrar nesta alma sem Deus, e aí se fazem passar por Deus. Mas nem todos se comportarão da mesma maneira, pois sabemos que os anjos caídos são muito diferentes quanto aos seus poderes. Uns, os mais elevados na hierarquia, agirão sobre a imaginação, sempre tão vulnerável, e para isso serão disfarçados de anjos de luz. Eles poderão até excitar a inteligência através de intuições ditas metafísicas. Como psicólogos experientes, eles desencadearão o espasmo de iluminação para o qual a alma do paciente está preparada. Outros demônios inferiores e mais grosseiros apoderar-se-ão do hipocôndrio, partes laterais do abdômen situadas logo abaixo das costelas falsas. E porão em marcha um misticismo do tipo yoga, pelo qual farão elevar até as regiões cerebrais o poderoso fator de excitação psíquica que é a Kundalini lombar. Aqui, brevíssimo comentário, o pessoal, eu já vi até em Paróquia Novos Ordo oferecendo aulas de yoga para católicos, coisas dessa natureza, e algumas pessoas têm a falsa impressão de que se trata apenas de uma série de alongamentos, de destravar o corpo, melhorar a circulação da lombar, tal. Não. Ali o que eles estão fazendo é, de fato, um processo gnóstico, místico, esotérico, iniciático, de liberar as energias ocultas do corpo para despertar o início do processo de divinização do homem. Então, assim, é um negócio perigosíssimo, não é essa coisa como se fosse um pilates, não, é bem diferente uma coisa da outra, tá? Voltando. A Kundalini lombar. Assim, o paralelismo das duas místicas prossegue. A falsa mística possui, tal como a verdadeira, a sua via iluminativa, mas a iluminação a qual ela conduz é, na realidade, um obscurecimento. Porém, a alma, que é a vítima, nunca o reconhecerá. A sua inteligência é obscurecida e ela confunde as trevas com a luz. Assim, o paralelismo das duas místicas prossegue. A falsa mística possui, tal como a verdadeira, a sua via iluminativa, mas a iluminação a qual ela conduz é, na realidade, um obscurecimento. Porém, a alma, que é a vítima, nunca o reconhecerá. A sua inteligência é obscurecida e ela confunde as trevas com a luz. É até interessante dizer que dificilmente o diabo conseguiria enganar alguém se ele se apresentasse com chifre e tridente na mão, né? Dizendo, eu sou o diabo, eu vim para matar, roubar, destruir. Ele tem quase que necessariamente se aparecer como alguém bom, que quer fazer o bem, porque senão ele não pegaria as pessoas que estão, entre muitas aspas, de boa intenção. A via unitiva segue-se normalmente à via iluminativa. A sensação da presença divina torna-se cada vez mais permanente e perceptível. A alma adquire intimidade constante com Deus. Eis como São João da Cruz define a via unitiva. É um conhecimento muito elevado e muito saboroso de Deus e das suas perfeições. Ela ilumina o entendimento como resultado do contato dessas perfeições com a substância da alma. Este conhecimento bastante sutil e delicado penetra no mais íntimo da substância da alma, acompanhado de um sabor e um deleite aos quais nada pode ser comparado. É a fase em que a alma, aliviada e já virtualmente desligada do seu corpo, tendo se tornado passiva nas mãos de Deus, vai ser tomada pelo êxtase. Ela vai experimentar, então, as primícias da visão beatífica, mas apenas as primícias, já que o seu estado, ainda terreno, não lhe permitiria resistir à proximidade da incandescência divina. Todavia, a seiva divina vai começar a circular no rebento, aí produzindo uma impressão indescritível. Todos os místicos estão de acordo em dizer que esta experiência não pode ser descrita por palavras da linguagem humana. Voltando a si, o estático dirá que teve a impressão de ter sido divinizado, porque a vida divina é infinitamente mais intensa do que a vida humana. Ela invade a alma com tanta generosidade que a submerge e parece fazê-la desaparecer. Mas esta divinização só é aparente, pois que o estático volta a si. É aqui que os gnonianos, ou os gnósticos de modo geral, falam da intuição gnóstica, experiência gnóstica. Atingiu a gnose. É este momento em que crê-se que foi divinizado. Pois bem, continuando. O que se passou? Deus ocupou o tabernáculo místico e de repente revelou uma incandescência tão prodigiosa que ela é comunicada à própria parede do tabernáculo, que se tornou incandescente. Daí esta sensação de divinização. Mas a personalidade do interlocutor humano permaneceu a mesma. Se houve fusão da alma no calor divino, não houve confusão das suas substâncias. Quando semelhantes transformações efêmeras da alma se repetem e a via de união com Deus se torna habitual, a alma sofre o que é chamado de união transformante. Ouçamos o que nos diz São João da Cruz. A alma adquire um sentido divino tão diferente de qualquer concepção natural, que se imagina caminhando fora de si mesma. Outras vezes, ela pergunta-se se o que sucede com ela não é fruto de encantamento ou de um torpor do espírito, pois o que ela vê e o que ela ouve a maravilham.
Tudo lhe parece novo e desconhecido, embora essas coisas sejam as mesmas de que ela antes se ocupava. Presupôs o tabernáculo místico, de repente se revelou uma incandescência tão prodigiosa que ela é comunicada à própria parede do tabernáculo, que se tornou incandescente. Daí esta sensação de divinização. Aqui, uma coisa que eu ia dizer é que almejar esse êxtase místico, ele não é problemático se você o deseja como meio, mas ele é extremamente problemático se você o deseja como fim. Então, o fim último do homem, o fim último das nossas ações é a salvação das nossas almas. Quando estivermos no céu, nós teremos a visão beatífica, nós contemplaremos Deus face a face, ou seja, desejarmos contemplar a Deus é algo bom, é algo salvífico, é algo excelente, é algo ótimo, maravilhoso. Porém, você querer atingir esse estado de iluminação pode ser o caminho que o diabo utiliza para te levar a um desvio da rota do céu. Ou seja, você se contentar com o meio e não com o fim. Você experiencializar o momento iluminativo, compreendem? Você, a pessoa que tenta viver para o momento da experiência. Seria quase que, mudando o que tem que ser mudado, aquele cara que tenta encontrar o prazer da vida, a realização na comida, ou em qualquer outro pecado, tentar encontrar neste êxtase místico, e não na contemplação para com Deus. Fez sentido? Tá claro? Ótimo, beleza. Então vamos prosseguir. Estávamos aí. A falsa mística também admite a sua via unitiva. Sim. Exato, Lucas. Não deixa de ser uma forma de hedonismo. Faz sentido sim. A falsa mística também admite a sua via unitiva. Certamente o paralelismo entre as duas místicas, a verdadeira e a falsa, prossegue até a via unitiva, inclusivamente. Mas então, a que entidade está a alma unida? Ela está unida às entidades para as quais a sua fé, ou antes a sua antifé, a orientou, a saber, as entidades do seu próprio psiquismo inconsciente, os demônios que ocuparam o vazio místico que Deus não preencheu. A via unitiva das falsas místicas vai, portanto, alimentar-se de duas fontes de inspiração, uma humana e outra diabólica. É muito importante lembrar que a falsa mística nunca é inteiramente diabólica. Ela resulta de uma simbiose, cujas proporções podem ser extremamente variáveis. Ora é o anjo mau que domina, ora é a componente da imaginação humana. Até aqui para comentar, o diabo ele não age nas nossas vidas, mas ele pode fazer as tentações. O diabo age por meio de sugestões, ou seja, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Ora, você sabia que você também pode se tornar Deus? É bobagem o que Deus está te falando. Pode comer do fruto, pode atingir a gnose. O demônio age desse modo. Ou seja, ao passo que algumas pessoas, alguns gnósticos vão tentar se unir a Lúcifer, que é o anjo, entre aspas, entre muitas aspas, o portador da luz, o portador da gnose, aquele que vai libertar o gênero humano, alguns outros, o diabo vai tentar conduzir para si mesmos. Ou seja, você vai ser o Deus de si mesmo. Compreendem? Essas duas coisas assim que podem acontecer na via unitiva da falsa mística. Quando é o anjo mau que é preponderante, podemos esperar impressões da mesma ordem das manifestações divinas, e será difícil de as distinguir. Serão visões onde predominarão a euforia e a elucidação dos mistérios celestes. O tipo perfeito deste falso misticismo é o de Swedenborg. Nos nossos dias é infinitamente mais difundido do que se poderia suspeitar. Tu sabes quem é esse Swedenborg, ou Thiago? Ou deixa aqui precisar. Era um falso místico sueco do século XVII, creio, por aí, que escreveu várias obras, Arcana Celestia e outras, de místicas deste tipo de género, de encontros místicos falsos, e que teve uma voga muito grande. Alguns escritores no século XX falam dele também, e este tipo de mística entrou um pouco pela literatura, é por isso que ele diz, nos nossos dias é infinitamente mais difundido do que se poderia suspeitar, porque entrou muito por essa via também. Não é? Mas é uma figura a pesquisar para confirmar estas informações, porque de facto era uma figura muito estranha. Imagino. Voltando aqui. Quando a componente imaginativa humana é a mais forte, a alma encontra-se no seu inconsciente, psíquico ou cerebral, de que alimentar a sua sede, quando a componente imaginativa humana é mais forte, a alma encontra-se no seu inconsciente, psíquico ou cerebral. Encontra-se, ela encontra no seu inconsciente de que alimentar, ok? Ah, tá. A alma encontra no seu inconsciente de que alimentar a sua sede de conhecimento. Entendi. A comida para sua vontade, entendi. A alma encontra-se no seu inconsciente de que alimentar a sua sede do conhecimento. Ou seja, fechando o ciclo em si mesmo, né? A vontade de se conhecer mais a si mesmo que a vontade de conhecer-se mais a si mesmo. Praticamente uma autoalimentação da imaginação, não é? Faz sentido. Mas então, já não se trata mais de um êxtase propriamente dito, pois a alma já não tende para um objeto exterior, que nem é por ele impressionada. É voltando-se sobre a si mesma, que ela encontra as bagas para fornecer a sua prensa mística.
Bagas é... Só uma pequena interrupção aqui antes de... O Mateus ia dizer alguma coisa, sim. Bagas é da uva, não é? Do vinho? Da uva, exatamente. A imagem que ele deu do lagar, das uvas e da prensa, não é? Ele dá, ou seja, ela encontra as bagas, as suas próprias bagas. Isto é muito curioso, eu ia só fazer aqui uma pequena intervenção sobre o romantismo, tem muito deste elemento, não é? De uma autocontemplação, de uma imaginação que se vira sobre si própria e encontra alimentação em si mesma. De algum modo, foi um dos elementos fulcrais desse movimento e é um dos elementos de uma... Podemos dizer que há uma falsa mística nessas correntes que provém deste voltar-se sobre si mesmo demasiado obsessivo. Totalmente. E como sempre nos deparamos, Luiz Guilherme aqui, nos deparamos com mais evidência dos motivos porque se promovem tanto a formação do imaginário nos meios intelectuais educativos. Eu ia comentar exatamente. E muitas, sim, obras que vão alimentar o imaginário sob esta perspectiva. Talvez dando um pequeno adianto, se você não tem nada no seu imaginário, contemplar o seu imaginário se torna uma atividade um tanto quanto chata e entediante, né? Rapidamente vai se fatigar com isso. Agora, se você tem um imaginário rico, uma grande cultura filosófica, você pode ficar anos e anos e pessoas passam vidas e vidas inteiras olhando para si mesmo e falando como eu sou alguém, como eu sou alguma coisa. Tem um tanto quanto a ver com isso. Eu vou retornar aqui. Quando, então, a componente imaginativa é a mais forte, a alma encontra no seu inconsciente, psíquico ou cerebral de que alimentar a sua sede de conhecimento. Mas, então, já não se trata mais de um êxtase propriamente dito, pois a alma já não tende para o objeto exterior, nem é por ele impressionada. É voltando-se sobre a si mesma que ela encontra as bagas para fornecer a sua prensa mística. Mircea Eliade, que certamente não é suspeito de hostilidade para com a mística naturalista e pagã, ele que era gnóstico, mas que é um observador penetrante, deu a este voltar-se da alma sobre o seu próprio âmago o nome de êntase, muito interessante, de êntase. Ênstase. Em vez de eis, para fora, para dentro. Ênstase. Para o distinguir do êxtase e até para se lhe opor. O ênstase distinto do êxtase. E oposto. O ênstase nada mais é do que o momento inteligência dos filósofos antigos. Ele jamais se encontra isento de uma colaboração demoníaca. É um transe do espírito que, não conseguindo encontrar um alimento divino, procura dentro de si um substituto. Para permanecermos o melhor possível dentro dos nossos limites espaciais, tivemos que simplificar enormemente esta complexa questão da verdadeira falsa mística. Ainda restariam muitos aspectos interessantes a se expor. Final do artigo, tradução do nosso amigo aqui, Thiago Cabral. Antes de darmos as conclusões gerais sobre o assunto, acho que vale a pena falar brevemente essa questão da formação do imaginário. Num comentário que eu vi recente sobre Tolkien, que me chamou muita atenção, é que Cristo não utilizou fábulas, Cristo não utilizou mitos. Cristo utilizou parábolas, que são alegorias diretas. Ou seja, Deus não precisou, para transmitir a sua doutrina, criar um outro mundo, um mundo próprio, um mundo particular. Ele utilizou as imagens simbólicas deste nosso mundo mesmo para transmitir a sua doutrina. Então, um dos comentários que eu vi, o quão difícil seria dizer e explicar sociologicamente de uma análise, uma perspectiva civilizacional, o que seria a perspectiva a parábola do semeador que saiu a semear. O semeador saiu a semear a sua semente. Em alguns locais a semente deu fruto, em outros deu fruto depois morreu, caiu sobre terreno arenoso, terreno pedroso, etc. Ou seja, de um jeito muito simples, com uma imagem, com uma alegoria, transmitiu-se a verdadeira doutrina de Deus. Mas é uma alegoria porque é o mundo que nós temos hoje. Não é a criação de um novo mundo. Já os gnósticos, já os inimigos da Igreja Católica, desde há muito tempo, um exemplo muito notável, o Inferno de Dante, cria-se toda uma simbologia, uma constelação de simbologias, uma criação de um mundo novo, o ressuscitar das figuras pagãs, da teogonia grega, para, no meio de um emaranhado, numa miríade de figuras, transmitir a falsa doutrina. Ou seja, enquanto Deus e a Igreja nunca precisou das fábulas e dos mitos, por outro lado, os inimigos da Igreja sempre se utilizaram das fábulas e dos mitos para transmitir uma nova doutrina por meio dessa formação do imaginário. E aqui no Brasil, especialmente, a gente vê essa ala Paulo Ricardo, Olavo de Carvalho, esse pessoal todo tentando empurrar para cima do brasileiro essa coisa de você tem que formar o seu imaginário, você tem que ter uma cultura Brasil paralelo, uma gama, um leque de símbolos, para aí você fazer as várias conexões e entender. Contudo que você precisa conhecer mais a Deus, através da sua doutrina, da sua igreja, dos seus ensinamentos, da história da igreja, etc. Ou seja, sim, o fechar no próprio homem aquilo que deveria se realizar em Deus. É tentar realizar no homem aquilo que se realiza em Deus. Que só se realiza em Deus, melhor dizendo. Tentar realizar no homem aquilo que só se realiza em Deus. Sobre formação do imaginário é isso. A gente vai falar mais profundamente sobre essa questão de formação do imaginário nesse ano, falar sobre o Tolkien e alguns outros assuntos. Mas os santos doutores também deixavam claro que detestavam os contos pagãos, né? Isso sempre ficou muito claro. Ítalo Marcílio e Tutti Quanti, exato.
aqui o texto eu achei sensacional, esplêndido, muito incrível mesmo. Porque isso aqui, pessoal, não sei se vocês já tentaram ler em algum outro manual, até mesmo espiritual, tentar entender o que é a via purgativa, unitiva, iluminativa e unitiva. Às vezes mesmo com alguém te explicando é uma coisa extremamente difícil de entender o que é, para que serve, como é que é o processo no passo a passo, como a coisa se dá. E aqui de um modo bem claro e visual, o que talvez aqui nesses primeiros parágrafos, a corola, o tabernáculo e o lagar, não estava tão claro, para mim, acredito para todo mundo aqui, para todo mundo que está assistindo, ficou evidente o simbolismo, né? A corola flor que vai se abrir para receber o sol, o tabernáculo que vai se abrir para receber o Deus, e a lagar que vai... é a prensa que vai receber a uva para fazer dali um bom vinho, um bom azeite. Muito, muito interessante, como fica claro aqui, a diferença entre a falsa mística e a verdadeira mística. E aqui, creio que também uma lição que nós podemos tirar desse artigo é como aquele erro que é mais parecido com a verdade é muito mais perigoso do que o erro que está longe da verdade. Porque um hedonista que não quer nem encontrar a verdade, às vezes é muito mais facilmente convertido do que aquele cara, não sei se está atrapalhando, mas tá tranquilo, né? Um hedonista, às vezes, é muito mais facilmente convertido do que um católico que acha que sabe o que é catolicismo, esse católico Novus Ordo. Porque ele já conhece os santos, ele já conhece a verdadeira mística, ele já tem a verdadeira doutrina. Você, para converter um católico Novus Ordo, você tem que mostrar para ele que primeiro ele não sabe o que é catolicismo, para depois ser ensinado o catolicismo. Ou seja, é desfazer para se fazer. Já em muitas outras falsas religiões, mesmo no Novus Ordo, ou com esse pessoal tradicionalista, perennialista, os guinonianos, os shonianos, né, Olavo de Carvalho, tutti quanti aqui no Brasil, eles acham que já sabem melhor do que os católicos. Então é 2 vezes pior do que o católico Novus Ordo. Porque não apenas ele acha que o católico Novus Ordo está errado, mas ele acha que sabe no que está errado e no que ele está certo. E nós vemos assim que... Daí a rede do Vaticano II, que foi montada e que foi lançada, e ela é a mais tremenda de sempre, porque é cheia de subtilezas e parece, é aquilo que falávamos no início, o parasitismo da verdade, muito mais pernicioso, muito mais perigoso do que os extremos e aqueles que atacam diretamente o ateísmo, não é? Portanto, aí é mais fácil rebater sempre, até bastante mais provável a conversão. No caso de quem foi apanhado por esta rede, é tremendo, porque é o golpe de mestre de Satanás, não é? Absolutamente, absolutamente. E nós vemos que a seita do Vaticano II, ela fez isso. Ela manteve a casca, a aparência da verdadeira igreja, esvaziou a sua essência e colocou algo mal no lugar. Ou seja, parece a igreja católica. Tem a forma, talvez a gente pode dizer, de igreja católica, ou seja, a mesma estrutura, o mesmo hábito, às vezes até um linguajar um tanto quanto semelhante, mas já não tem essência verdadeira, já não tem a fé. Sim. O Jean Vacquier, na linguagem dos textos dele, chama-lhe sempre contra-igreja, não é? A contra-igreja. Uma alusão também à revolução e contra-revolução. Esta é a contra-igreja, não é? Porque nós não podemos deixar que os inimigos se apropriem do nosso vocabulário, não é? Nós somos a igreja, eles são a contra-igreja, a falsa igreja. Não são papas, eles são falsos papas. Nem sequer antipapas são falsos, são pseudo, são impostores. Um antipapa pode ser católico, não é? E está em oposição a um outro papa. E é papa, pode ser ou não. No caso do cisma da Avignon isso aconteceu, não se sabia de alguns. Agora aqui não, sabemos que não, não é? Perfeito. Perfeitamente. É impressionante como foi elucidativo esse texto, claro, e creio que se alguém quiser ler, quiser entender melhor, lê esse texto aqui, quanto mais lê, mais vai entender, mais vai ver, e se alguém quiser ver o quão bem explicado está isso aqui, eu recomendo pegar algum material de vida espiritual e tentar entender por conta própria isso aí, sem esse artigo. Está muito bem explicado, muito explicado mesmo. Daqui pode-se partir para, por exemplo, São João da Cruz, São Francisco de Sales e outros mestres já com uma introdução muito útil, não é? Há aqui esta clareza dele que eu acho e a concisão que são brilhantes e é de aproveitarmos. É um autor quase nosso contemporâneo e que faz a nossa ligação com a história da Sé vacante, não é? Portanto, é isso. Não sei. Eu acredito, sabe, Thiago e demais membros, que uma das coisas que falta muito na evangelização é essa forma racional e clara de explicar a doutrina. Porque para muitas vezes que eu já vi alguns padres, até tradicionais, tentarem dizer, eles vão fazer uma coisa quase espiritualista. Não, que você vai rezar e vai acabar sentindo Deus, você vai começar a sentir Deus agir na sua vida. Só que assim, o que é sentir Deus agir na sua vida? Isso mesmo. Não há aqui zonas escuras neste texto, não é? Não há aqui zonas ocultas, não é? Ele fala de ocultismo com toda a luz racional necessária para nada ficar oculto, não é? Exato. É maravilhoso. Muito impressionante mesmo, muito impressionante. Então eu creio que esse artigo não sirva apenas para o nosso entendimento intelectual, mas também para o proveito espiritual desse artigo.
espiritual das nossas vidas, né? A partir do artigo. É uma porta de entrada em Janvaquia também, a partir daqui começar-se a ver outras coisas, não é? Porque é uma mina a explorar. Muito, muito interessante, muito interessante. Nosso muito obrigado ao Thiago por ter traduzido esse texto. O Thiago vai nos auxiliar aí em algumas traduções do francês para o português. Quem tiver alguma sugestão de artigo para ser feito, envia para nós aqui, que nós conversaremos com o Thiago. O Thiago ainda não é membro, mas a gente tem que conversar isso aí em breve. É bom fazer essa apresentação ao Thiago, que em breve eu quero que ele volte aqui para contar um pouco mais sobre como andam as coisas em Portugal, a história de Portugal. A gente já combinou algumas coisas nos bastidores aí. Depois vamos marcar uma aula, uma live logo nesse sentido. Tá certo? Pessoal, algum comentário, alguma última coisa? Quer dar as últimas palavras, deixar algum contato, alguma, não sei, rede social, se você tiver, algum local, alguma coisa? Não tem, mas podem me contactar através do Mateus, se quiserem, e o Mateus entra em contato comigo e depois trocamos, conversar. Pode ser, se quiserem, com o Mateus. Pronto, eu queria agradecer o convite, Mateus, e fico contente que tenha sido útil para vocês, e acho que é, como disse, um autor que vale muito a pena. É maravilhosa a concisão. Nós hoje temos um grande problema de tempo também, e temos uma montanha de coisas sempre a tentar parasitar-nos também. Nós queremos ler tudo, há muitas coisas, muitas referências, a internet pode se tornar também muito perigosa nesse aspecto. Este tipo de autores vai ao fulcro, portanto, se calhar vale a pena concentrarmos-nos e partirmos da segurança de um combatente tão experimentado como o Janvaquia. Acho que é um elo fundamental no sedvacantismo. Muito. Não é adição nem de uma arma nova no nosso arsenal, é de um batalhão inteiro. Impressionante. Impressionante mesmo. Muito bem. Bom, excelente. Então, é isso aí, pessoal. Já vai ficando tarde, é isso. E também despedindo. Sim. Vamos já nos despedir aqui. Quer fazer sua despedida, Thiago? Dou um abraço a todos e força a todos e a cada um no seu caminho individual, porque a questão da mística muitas vezes é apresentada, e só para terminar rapidamente, como essa coisa muito pantanosa e estranha, ocultiva. No fundo, trata-se da nossa vida como cristãos, portanto, é torná-la mais enxuta, mais simples, e partir destas coisas é sempre bom. Portanto, obrigado também por me terem ouvido. E agradeço ao Mateus o convite. Despeço-me com um grande abraço desde Portugal. Então é isso aí. Maravilha, pessoal. Estamos ficando por aqui hoje. Por favor, comenta aqui embaixo Gnose e o que você achou dessa aula. Comenta aqui, é importante para o algoritmo do YouTube. Compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like e até a próxima, tá bom, pessoal? Salve Maria Santíssima a todos. Só Cristo é Rei. Um abraço. Tchau, tchau. Fogo no mundo. Fogo no mundo.